Boa noite. Estamos aqui para fazer mais um evento do Instituto de Estudos Fiscais, uma mesa de debates online, como nós estamos fazendo nesse primeiro semestre de 2024, sobre vários temas importantes, relevantes, atuais do direito tributário e do direito financeiro no Brasil. Nós já tivemos várias mesas com esse formato nesse primeiro semestre de 2024, e hoje não vai ser diferente. Nós temos duas pessoas com muita experiência e pesquisa, inclusive, experiência prática e experiência de pesquisas acadêmicas sobre um tema atual, relevante, que é o do Programa Emergencial para a Retomada do Setor de Eventos, com a sigla PERSE, que é uma iniciativa que remonta à época da pandemia, mas até hoje tem desdobramentos muito importantes e que vão ser abordados aqui por duas pessoas muito próximas do IF, que sempre apoiam e participam dos eventos do IF, a professora Pilar Coutinho Eloy, da PUC Minas, e o doutor Tadeu Negromonte, um advogado aqui em Belo Horizonte, consultor tributário e que está sempre em contato com o IF, participando de eventos e contribuindo para as nossas atividades. Então, eu queria agradecer a presença do Tadeu, da Pilar e de todos os outros associados, associadas e convidados aqui de hoje que estão participando dessa mesa de debates. Né? Agradeço a presença da Júlia, do Leonardo, da Luciana, do Marcelo, do Natan, da Paula e do Paulo. Então, sem mais delongas, eu vou pedir que o advogado Tadeu Negromonte fizesse a primeira apresentação. O Tadeu é advogado e consultor tributário e especialista em direito tributário pelo Instituto dos Advogados de Minas Gerais e especialista em direito societário e corporativo pelo IBMEC aqui em Belo Horizonte. Já participou de vários eventos aqui do Instituto de Estudos Fiscais nesse ano. No ano passado, inclusive, eu registro a participação dele no evento internacional sobre tributação e turismo que organizamos na PUC Minas. E agora ele participa mais uma vez fazendo uma palestra sobre esse programa, né, chamado PERSE. Tadeu, muito obrigado pela presença. Você tem a palavra por aproximadamente 30 minutos. Depois teremos a palestra da professora Pilar, para depois termos uma etapa de debates e troca de ideias na fase final desse evento. Muito obrigado. Tadeu, você tem a palavra. Obrigado, Marciano, representando aí ao IF, né? Pilar, boa noite a todos, pessoal que está assistindo, que vai assistir, né? Esse evento, satisfação enorme, né? De participar de mais um evento do IF. Bom, esse tema do PERSE é o Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos, né? Até o nome dele já ficou um pouco complicado, porque emergencial ele não é mais, né? Porque a gente já está em 2024, o projeto de lei original é lá de 2020, do auge da pandemia, né? E também retomada já é uma coisa também que talvez já esteja um pouco defasada, porque a gente sabe que quem não fechou, quem não fechou as portas aí na pandemia, já de certa forma, bem ou mal, já se reestabeleceu e já retomou. Aliás, especificamente o setor do turismo, que estaria dentro do setor de eventos, conforme a legislação, é um setor que está muito aquecido, né? Já desde o início de 2023. Eu vou falar um pouco sobre o conturbado histórico legislativo do PERSE, e até trouxe uma apresentação que eu vou compartilhar aqui, vou tentar resumir, porque realmente já tem 3 anos, né, mais de 3 anos, que esse assunto não sai da pauta especializada, né, não sai das preocupações do governo, porque ele se iniciou como sendo uma medida assim,
necessária, né? Uma medida que veio num momento de incerteza. O governo federal até editou algumas outras medidas de cunho tributário, como, por exemplo, postergar o recolhimento de tributos, vocês vão lembrar disso, lá na época do auge da pandemia, mas talvez o PERSE, talvez não, o PERSE, ele tem outras medidas, né, que não são tributárias, que nós não vamos entrar, eu pelo menos não vou entrar tanto aqui, eu vou focar mais no benefício fiscal, e eu estou chamando com esse nome nesse primeiro momento, talvez não com uma intenção assim muito técnica, que esse é um ponto de discussão, mas o benefício fiscal que o PS trouxe, que foi um benefício que, desde o início, ele já veio polêmico, porque ele é um benefício muito expressivo para quem seria beneficiário do PS, mas até hoje a gente não, como eu vou mostrar, a gente não sabe quem finalmente vai ser, quem vão ser os contribuintes que vão ter direito a esse benefício. Ele é um benefício muito drástico, porque a previsão era, e ainda é, apesar da gente já estar em 2024, de um não recolhimento dos principais tributos federais, empresariais, né? PIS, COFINS, CSL e Imposto de Renda, por 60 meses, por 5 anos, né? O que é uma coisa muito, muito expressiva, né? Inicialmente, acho que eu já vou até iniciar aqui a projeção aqui da minha apresentação, porque são muitos dados, né, legislativos, né, e a coisa, inclusive ontem, né, para quem acompanhou e viu aí na imprensa, ontem foi aprovado na Câmara o projeto de lei substitutivo do projeto que tinha ido para substituir uma medida provisória que estava lá em regime de votação de urgência, que por sua vez tinha acabado com o PERSE, né? É, eu vou compartilhar aqui a apresentação. Acredito que vocês já estão visualizando. Perfeito, Tadeu, estamos visualizando sim. Bom, então o PS ele veio com um projeto de lei do final de 2020, quando a gente estava no auge aí do período pandêmico, né? Ele culminou na promulgação de uma lei de iniciativa do Congresso. Até me lembrei, o Marciano mesmo comentando em a gente tratando de outros temas, né? Como que o Congresso tem sido mais ativo nesse campo, né? E, e ele veio prevendo algumas medidas, né? Que seriam emergenciais em razão dessa perda que o setor de eventos, genericamente falando, sofreu em função do isolamento social, né? Basicamente. E a medida de cunho tributário trouxe algumas medidas de cunho financeiro, mas de cunho tributário, como eu comentei, essa isenção é, por 5 anos dos principais tributos federais, né? Fazendo então um histórico, após a promulgação da lei, houve um veto do governo, que estava à época, com relação ao benefício fiscal. E o justificativo desse veto foi é, sempre é usado aquela questão do interesse público, mas no final das contas era a questão do equilíbrio das contas públicas, né? Porque era uma renúncia de receita muito, muito expressiva, principalmente porque a portaria que veio, essa primeira legislação remetia, ela delegava para o Ministério da Economia a regulamentação e a indicação precisa de quais atividades seriam consideradas do setor de eventos e também no campo dos serviços turísticos, que estariam dentro do setor de eventos. E essa primeira portaria, ela trouxe uma infinidade de atividades, inclusive atividades que algumas empresas que não tinham nada a ver com o setor de eventos ou setor turístico poderiam praticar, né? Tem vários exemplos que poderiam ser dados, mas instalação de andaimes, por exemplo, veio aqui um exemplo avulso, veio com essa portaria 7163, mas a gente, né, claramente dá para visualizar um tanto de pessoa jurídica que pode praticar ou prestar esse tipo de serviço e não tem nada a ver com o setor de eventos, né? Esse veto, um tempo depois, ele foi derrubado, né, pelo Congresso com o restabelecimento do benefício, né, da isenção dos tributos federais. E já nesse momento, a Receita Federal
começou a se manifestar sobre a abrangência desse benefício. Qual que foi a primeira grande questão? Foi a questão da legalidade, porque a redação da Lei 14.148, ela não deixava claro num primeiro momento, aliás, ela não deixava claro se a isenção se referia à pessoa jurídica, o texto dizia à pessoa jurídica, apesar de a intenção legislativa, na minha opinião, não ter sido essa, né? Na minha opinião, a intenção desde o início foi exonerar essas atividades especificamente, ainda que a pessoa jurídica pratique outras. A gente sabe que a empresa pode ter diversos objetos, né? Lá no objeto social dela, ela pode ter uma previsão de um KNAI lá principal e vários outros secundários. E isso não tem relação direta também com o montante das receitas que cada KNAI proporciona para aquela pessoa jurídica, né? É, bom, em 2022, em função de algumas discussões que já estavam no judiciário, como por exemplo, as portarias, né? Essa primeira portaria ela trouxe um requisito que não estava na lei, que era o seguinte: algumas dessas atividades que teriam direito à isenção dos tributos federais, elas deveriam, como requisito, estar regulares com um cadastro, que é um cadastro administrativo, que, pelo que eu sei, conversei até com algumas pessoas, é um cadastro que tem pouca aplicabilidade prática e poucos benefícios para as empresas que se cadastram, que é o Cadastur, que é um cadastro que é regulamentado por uma outra lei federal, que elencava ali empresas que oficialmente seriam empresas do setor de turismo, né? Só que na prática muitas empresas nunca se cadastraram nesse tal cadastro. E essa restrição, esse requisito veio com a norma, com a portaria do Ministério da Economia. E até para corrigir isso, essa medida provisória 1147, ela já tentou sanar esse tipo de coisa, né? E o outro problema é essa questão de que não estava claro na redação original da 14.148 que a isenção deveria se referir à atividade e às receitas das atividades elencadas, e não à pessoa jurídica como um todo, né? Um outro exemplo que a gente teve próximo aqui, na minha atividade como advogado, como, por exemplo, o KNAI de vigilância privada, né? É, as empresas que prestam, né, a atividade de vigilância privada, elas prestam diversas outras, né? E muitas vezes as outras poderiam gerar uma receita muito maior do que a vigilância privada. E, num primeiro momento, a lei deu a entender que todas as receitas desse tipo de pessoa jurídica estariam isentas do PIS, da COFINS, do Imposto de Renda e da CSL, né? Então, a alteração, a medida provisória 1147 trouxe para a lei, e aí trouxe de modo inédito, né? E aí eu vou comentar lá na frente que consequência jurídica isso poderia ter, trouxe para a lei esse requisito de que são as receitas da atividade, né? Não bastaria ter o KNAI lá no objeto, por exemplo, como uma atividade secundária, para ter isenção total de todas as suas receitas. Essa MP também trouxe algumas outras medidas, como, por exemplo, a vedação da tomada de crédito PIS/COFINS de quem contrata com essas empresas beneficiárias, tirando a regra geral lá do PIS/COFINS não cumulativo. E logo em seguida veio outra portaria do Ministério da Economia excluindo uma série de atividades, né? Eram no início 80 e quase 90 atividades, essa portaria excluiu cerca de 50. Isso já gerou um tumulto em relação às empresas que supostamente estariam antes no programa, né? E a Receita Federal também começou a expedir uma série de soluções de consulta com uma interpretação muito restritiva do benefício. A que me chamou mais atenção foi dizer que as empresas do Simples não estariam no PERS, que eu acho uma coisa estranha, porque as empresas do Simples, em tese, são as menores e as que talvez tivessem sofrido mais com a pandemia, tivessem tido mais, todas elas, em tese, que atuavam com o público, sofreram. Aliás, os pequenos, vários sumiram. O cara teve que fechar o negócio dele. Mas a Receita Federal, num primeiro momento, ela expediu esse entendimento de que as empresas do Simples estariam fora. Posteriormente, a medida provisória 1147 foi convertida em lei, mas convertida também num processo de conversão tumultuado lá no Congresso Nacional.
Mudou também de novo a lista de quinais, levaram para o corpo da lei a questão do requisito de estar inscrito no cadastro, só que nesse momento já havia várias liminares do Poder Judiciário, decisões judiciais dizendo que isso era ilegal, porque isso não estava na lei original, 14.148, foi uma portaria que trouxe essa restrição. Isso ainda está em discussão no judiciário, se precisava do cadastro, se isso era ilegal, se isso não era. E trouxe também, reafirmou essa questão de que a isenção se aplica para as receitas das atividades especificamente do setor de eventos e de turismo, e não a todas as receitas da pessoa jurídica. Mas trouxe, né, como eu comentei, em tese pela primeira vez. Então, isso teria um efeito de aplicado ali para frente, né, que é uma outra questão que também já estava, nesse momento, sendo judicializada. Bom, no final do ano passado, veio a medida provisória 1202, que, em tese, está em vigor, mas agora ela não vai mais para frente, mas ela estaria em vigor até o final de maio, que acabou com o PERSE. Para PiscoFins e CSL, desde o dia 1º desse mês, e para o imposto de renda, eles, observando a anterioridade anual, a partir de 1º de janeiro do ano que vem, fim do PS, total do PS, né? E isso gerou também uma outra série de medidas judiciais, né? Eu aqui também, na minha experiência como advogado, vi decisões, inclusive aqui no escritório, a gente discute esse assunto. Por quê? E aí, já antecipando, um ponto que talvez seja o mais polêmico de todos, que a Pilar vai falar, com certeza, que é qual que foi a natureza dessa isenção, desse benefício fiscal? Por O isso que seu eu fone não comentei, está saindo? eu não estava comentando, por isso que eu comentei que eu não estava afirmando que se trata de uma isenção ou é uma mera redução de alíquotas a zero, ou é um benefício fiscal, porque se a gente entender que isso é uma isenção e entender que é uma isenção que foi colocada a termo, por quê? Porque ela tinha um prazo de vida previsto inicialmente de 5 anos e que essa isenção ela tinha requisitos a serem cumpridos, o CTN, né, o artigo 178 fala concedida sob certas condições. Quais condições? E aí sou eu que estou falando aqui. A condição de estar no setor de eventos ou turístico e ter sofrido perda de arrecadação com a pandemia, por exemplo. Alguma outra? Estar inscrito no cadastro, por exemplo. Se a gente entender que é uma isenção condicionada a termo, essa isenção não poderia ser revogada antes do fim do prazo previsto inicialmente, né? Então, isso gerou também uma chuva de outras medidas judiciais dizendo que essa medida provisória não tem razão de ser, porque ela estava acabando com o benefício antes da hora, né? Que é uma discussão também que o judiciário não tem ainda uma posição definida. A gente até percebeu que no mesmo tribunal, por exemplo, tem uma turma que está dando decisões nesse sentido, dizendo que não poderia acabar, e outras dizendo que não tem nenhum ônus para o contribuinte. Tem até também um outro aspecto que a doutrina fala muito, que é o seguinte: essas condições elas podem ser entendidas como sendo o seguinte: se você tem a previsão de que você não vai pagar 4 tributos federais dessa monta durante 5 anos, provavelmente você vai programar a sua atividade e as suas metas e o tipo de investimento que você vai fazer contando com isso. A gente sabe que se você tira PIS, COFINS, CSL, imposto de renda, uma pessoa jurídica do lucro real por 5 anos, isso muda a vida dela, né? Financeiramente falando, né? Então essa talvez seja a grande questão, a grande discussão que eu acho que vai render ainda muito tempo no judiciário, aliás, muito mais tempo do que o PS vai existir, né? E aí, a partir da medida provisória, começou uma série de debates. A questão ganhou um cunho muito político, né? Porque esse fim do PS veio num contexto de ajuste fiscal do novo governo, junto com várias outras coisas, como, por exemplo, o fim da desoneração da folha para quase 20 setores, 17 setores, etc. Mas quando isso chegou lá no Congresso, acabou chegando-se num acordo que isso não poderia ficar assim, não poderia simplesmente acabar com o PS, né? E aí a discussão passou a ser em 2023, final do ano passado, em que a pandemia, em tese, já tinha acabado. Ela passou a ser totalmente orçamentária, né? Não tinha mais ninguém discutindo claramente, por exemplo, qual foi o impacto efetivo para esse setor X, mas teve algum estudo por trás disso, a Pilar também vai comentar. Ela passou a ser exclusivamente uma discussão se nós vamos abrir mão de quanto,
O governo está disposto a abrir mão de X. E o Congresso, não, mas isso não está bom. E isso virou essa discussão que culminou no projeto de lei 1026, que numa primeira versão que o governo enviou, ele trazia uma gradação de extinção do PS, né? Então, assim, ele não acabaria igual a medida provisória de uma hora para outra. Ele teria uma gradação. Agora, em 2024, ele teria uma diminuição desse desconto. Em 2025, uma diminuição maior do desconto. E depois, em 2026, ele começava a ser extinto, né? E, além disso, também, mais uma vez, pela terceira ou quarta vez nesse histórico legislativo, uma exclusão de setores, mas sem uma discussão. Eu tentei ver as discussões, assim, eu busquei na Câmara, no Senado, ver se a discussão chegava ao ponto de, não, nós vamos tirar esse setor tal, porque tem aqui um estudo dizendo que esse pessoal aqui não sofreu tanto assim, ou não houve esse efeito, esse impacto. Não, acho que a questão foi realmente despida de qualquer estudo. E aí houve uma restrição drástica nessa primeira versão aqui, de 44 para 12 setores, 12 atividades, 12 quinais, né? Mas aí, finalmente, ontem, parece que foi uma questão resolvida num almoço que aconteceu entre o presidente da Câmara e o Haddad, enfim, foi uma coisa assim, realmente tem dificuldade de enxergar. Até assisti a discussão, mas a votação é simbólica, né? Não tem discussão a votação foi só simbólica. Foi uma conversa num almoço em que eles chegaram num acordo para que o projeto de lei, na verdade, mantivesse aqui, até no material eu trouxe aqui a justificativa do projeto de lei, etc. Você vê que, assim, a questão deixou de ser vamos ressarcir quem sofreu perda de arrecadação com a pandemia, né? Ela passou a ser totalmente orçamentária. É, e aí, no final das contas, a gente chegou no momento atual, que é o projeto que acabou de ir para o Senado e que, ao que tudo indica, vai ser aprovado, que vai ser o status atual legislativo do PERS, né? A redução vai ser menos drástica, de 42 para 30 quinais. Eu estava vendo a lista de quem foi excluído. Basicamente, são empresas como chama esses cruzeiros de navio, transporte aquaviário, que cá para nós também não aconteceram na pandemia, assim, não tem um critério por trás disso. Alguns tipos de atividades que seriam turísticas e que sofreram continuaram, né? Por exemplo, hotel, lógico, o setor hoteleiro continuou, mas camping não. Camping e albergue saíram. Aí sou eu que estou falando aqui. Pessoa que é uma pessoa, um microempresário, não sei, vai ser um empresário individual, né? Quem é dono de um camping ou de um albergue. Esse cara está fora do PS, mas os hotéis, as grandes redes hoteleiras continuaram, né? Transporte rodoviário de passageiros, que parou, né? As pessoas pararam de transitar. Eles foram excluídos. Transporte intermunicipal, interestadual, isso foi ajustado lá, e até nas matérias que a gente vê das notícias, a gente percebe que eles colocam como se fosse uma questão que foi estudada dos setores, mas não tem nenhuma evidência disso. Bom, a questão da abrangência, ficou claro que tem que ter o KNAI principal, então não adianta ser uma rede hoteleira que, na verdade, o KNAI principal é outro tipo de atividade. Tem que ser o KNAI principal, ou, ainda que não seja o principal, tem que ser a receita que, somada, é a maior receita da pessoa jurídica. Essas receitas que vão estar isentas dos tributos federais. Realmente, a gente lê na lei lá de 2001, até talvez por um motivo de pressa, de pandemia, de contexto pandêmico, que não tinha muito tempo para a coisa sair, na redação, e a gente não tem que interpretar literalmente as isenções, as normas que excluem o crédito tributário, o artigo 111 do CTN, a interpretação literal levava a crer que era pessoa jurídica. Tudo que ela faturasse, que ela tivesse de resultado. Agora está claríssimo na legislação, mas agora foi criado um modelo em que as empresas que têm o direito, na verdade, elas já teriam o direito desde lá de trás. Tem gente que não saiu nunca da lista de quinais. Elas têm que se habilitar, elas têm que fazer em 60 dias da regulamentação, elas têm que se habilitar, vai gerar, inclusive, um processo administrativo em que a Receita vai dar uma resposta. Se ela não der a resposta em 30 dias, tacitamente ela está habilitada, mas pode ser que seja indeferida, e aí vai ter uma discussão sobre isso, se ela tem direito ou não tem. E aí, a questão da extinção do benefício vai ser da seguinte forma.
E aí eu acho que o Marciano e a Pilar vão ter muita propriedade para criticar ou comentar sobre isso. Foi colocado um teto de custo fiscal de 15 bilhões, no qual, ou seja, 15 bilhões é o que o governo tem de dinheiro para abrir mão de tributo federal em relação ao PS. Tá? É, esse custo calculado, né, agora, de 2024, de maio, né, final de abril, maio de 2024, até final de 2026, que era o prazo original do PS, se eventualmente ele for batido, se ele for atingido, o governo previamente vai ter que chamar uma audiência pública, mas ele vai ter que demonstrar isso, e aí a lei dá a entender que isso vai ser demonstrado com os dados das habilitações que forem deferidas, né? O governo vai extinguir o PS. Ou seja, quanto que vai acabar o PS? Não sei. Vai depender de se atingir esses 15 bi ou não, né? Se atingir nesse período aí. Também tem uma previsão, que aí fica até engraçado, né? Assim, quem eventualmente acabou sendo prejudicado com a MP, que acabou o PS e voltou a pagar tributo, mas na verdade tem direito, conforme o novo projeto, vai poder compensar isso, ou pedir restituição. Eu fico pensando nos pequenos, né, que não tem muita condição de acompanhar, não tem advogado, mas, enfim. E os contribuintes que utilizarem devidamente, mas utilizarem devidamente tem uma série de discussões por trás disso, que eu já comentei. Revogação da isenção, questão da legalidade, a própria anterioridade em relação a medidas que excluíram gente, né? Tá, você me excluiu, mas isso vale a partir de quando? Porque você está aumentando o tributo, porque eu estava isento, agora eu não estou mais. Então eu vou voltar a pagar daqui a noventena, ou daqui a anualidade com noventena. Outra discussão também que está no judiciário, né? Mas esses contribuintes que, na visão do governo, utilizaram indevidamente, eles poderão aderir àquela autorregularização também num prazo contado aí da regulamentação da lei. Marcelo, eu estou calculando aqui meu tempo, acho que ainda tem uns 5 minutinhos aqui. Bom, então esse é o histórico, eu tentei dar assim, bastante conturbado, né? Porque assim, é o que eu falei, a gente já está há 4 anos do início do período pandêmico. Na hora que eu pensei, eu achei que, nossa senhora, já passou tanto tempo assim. Mas o PS não está definido. Assim, ninguém sabe o que é o PS ainda, porque as notícias falam que esse projeto vai ser aprovado do jeito que eu coloquei, mas pode ser que tenha algum ajuste ou outro lá. Então, agora chegando nos pontos que eu acho que que a gente vai debater aqui. É, quais são as controvérsias, então, tributárias, assim, técnico-tributárias que já estão no judiciário e que as empresas, às vezes, mesmo sem entrar com uma ação judicial, elas já estão convictas, vamos dizer assim. Primeira questão, legalidade. As redações, a primeira redação da legislação do PS, ela dava a entender realmente, por uma interpretação literal, que ainda que um setor, por exemplo, que nunca saiu, hotéis. Os hotéis nunca saíram da lista. Esses hotéis, no caso das grandes redes, eles têm receitas de outras coisas, né? Que eventualmente não estariam no contexto do PS, não sei, alguma outra atividade que não seja alguma listada lá, né? Além disso, a história do cadastro para restaurantes, bares, casas noturnas, boates, a grande maioria, agência de turismo, alguém tem dúvida que a agência de turismo sofreu com a pandemia? Ninguém viajava mais. Mas a agência de turismo, ela teria que, desculpa, tá surgindo aqui a agência de turismo ela teria que estar regular com o cadastro na data da lei original lá atrás. Ela não poderia nem fazer isso a posteriori, mas isso não estava na lei. Isso foi um requisito realmente que restringiu muita gente e veio por portaria, né? E retroatividade e anterioridade. Como eu comentei, quem foi excluído? Ou a alteração que passou a dizer que só se aplicava às receitas desoneradas. E aí eu estou saindo aqui de uma visão crítica minha e estou fazendo agora uma visão só de advogado tributarista. É, então, peraí, então mudou daqui para frente. Se foi preciso mudar a redação original da lei via medida provisória, via nova lei, para dizer que o benefício só se aplica àquelas atividades de turismo especificamente, ou que eu tenho que ser do setor, ou seja, eu tenho que ter o KNAI principal como sendo daquilo ali, então é daqui para frente. Então não retroaja e observe a anterioridade, porque foi aumento de carga para mim, né? Isenção, se a gente conseguir e a gente conseguir enxergar que isso seja uma isenção a termo e condicionada a certas condições.
meio pleonástico, mas sob condições. Tem muita gente que defende na doutrina que essas condições ela tem que ter algum ônus para o contribuinte. Eu já falei o ônus, né? Em tese, o planejamento. Planejamento da minha atividade sem pagar tributo, sem pagar esses tributos. Então, se é assim, e eu tinha um planejamento que eu ia ficar 60 meses, a partir do momento que se encerra isso aí vale para quem foi excluído, vale para a medida provisória, que por certo momento, né, ela acabou com o PS, né, mas ela vale para as empresas que lá atrás elas estavam na portaria original com 88 quinais e saíram, né? Então, eu tenho direito a usufruir disso até o prazo inicialmente previsto, porque eu estou sendo surpreendido, segurança jurídica, que eu coloquei aí também. E eu acho que o mais importante de todos, que eu já vou passar para a Pilar, que eu acho que é a pegada que ela vai dar, é a efetividade do programa. Sinceramente, o PS, ele vai alcançar o objetivo de compensar as atividades econômicas que sofreram e perderam receita com o isolamento social causado pela pandemia? Ou isso, na verdade, essas empresas grandes já retomaram seu faturamento, já até superaram, e agora elas vão ter um benefício fiscal que não tem nada a ver com o que sofreram com a pandemia? E outra, né? Os pequenos. O pessoal sumiu. Tem gente que fechou a porta. Né? A gente caminha aqui, por exemplo, na Savassi, que é onde eu trabalho aqui em Belo Horizonte. O que tem de lojinha que não existe mais e que está fechada e que antes existia, vendia, que é uma coisa pequenininha, ele não vai voltar mais. Então, ele não está sendo beneficiado pelo PS que está saindo em 2024. Né? Então, acho que essa discussão da efetividade como política pública, né, Pilar? Já vou te passar aí a palavra. Ela é a grande questão filosófica que está por trás, né? Tirando essas questões assim mais técnico-tributárias, que eu acho que o judiciário ainda vai demorar um tempão. Nós vamos ter ação lá em 2030 falando assim: não, você tinha direito ao PS até a data da lei e tal, da medida provisória, porque revogou a isenção, tem que observar a anterioridade. Era todas as receitas, só depois que passou a ser a receita da atividade específica, então até lá você pode aplicar a isenção sobre todas, e depois você tem que observar. A gente vai continuar vendo esse tipo de coisa no judiciário, né? Principalmente em relação às empresas que têm condição de fazer. Mas não tem efetividade, né? Assim, realmente a questão virou, inclusive, briga política. Porque a gente percebe que o poder executivo, tanto o governo anterior como o governo atual, isso virou um problema para o governo do ponto de vista fiscal. Virou uma renúncia de receita difícil de administrar, mas o Congresso não abre mão. Tanto que chegou nesse projeto de lei que eu acabei de comentar. A ideia era acabar com o PES. Isso já estava sedimentado dentro da política econômica do Ministério da Fazenda. Aliás, eles já estão falando isso há muito tempo. Ó, o PES vai acabar desde que começou o novo governo. E o Congresso, não, mano, nós fizemos isso para salvar quem sofreu com a pandemia. As discussões eram muito. Mas isso está acontecendo? Aconteceu isso mesmo? Né? Então, eu acho que mostra também como. Bom, nós vamos falar muito de reforma tributária, né, nos próximos meses, semanas, e eu acho que já vai acontecer um pouco isso também, com relação à regulamentação, enfim, desidratação dos projetos originais e dos intuitos que a emenda constitucional trouxe. Então, Marciano, eu acho que, não sei, eu fico à disposição para alguma dúvida sobre esse histórico que eu tentei fazer assim de um jeito mais prático sobre o PS, mas então eu vou passar a palavra para Pilar e eu acho que a gente pode voltar a discutir depois essas questões controversas que eu coloquei. Obrigado, Tadeu, pela excelente exposição. Acho que traçou um quadro bem preciso das questões que existem sobre esse tema. E agora, com muito prazer também, eu vou passar a palavra para a professora Pilar Coutinho Eloy, que é professora da PUC Minas. Lá na PUC Minas, ela fez o mestrado e o doutorado no programa de pós-graduação em Direito, e ela também é consultora tributária, já tendo prestado serviços para o BID e para o Centro Interamericano de Administrações Tributárias, e atualmente reside em Portugal. Pilar, muito obrigado pela sua participação. É sempre um Obrigada a prazer ter você, você aqui no professor, IF. pelo convite. Bom, como eu e o Tadeu fizemos parar a casa e conversamos bastante sobre as nossas apresentações, ele já deu um monte de spoiler das coisas que eu pretendo abordar hoje. A gente alinhou, né? O Tadeu veio com uma análise mais prática, teses, discussões que vão para o judiciário.
E eu, até pela minha vivência em alguma medida em discutir política tributária, eu quis trazer para vocês um ponto de vista que não é tão comum dos tributaristas trazerem, de pensar que um benefício fiscal, no fundo, é uma política tributária. E como os tributaristas não pensam tanto nisso, acaba que o mundo fica meio engessado, porque quem não é do tributário não entende para discutir como política pública a tributação quando ela tem um viés extrafiscal. E aí também imaginei que a gente ia ter muitos advogados, né, presentes e falei, não, vamos trazer uma discussão diferente. Então, acaba que eu peguei o exemplo do PES para a gente tentar pensar e discutir um pouquinho hoje sobre benefícios e incentivos fiscais, como que no Brasil eles são usados como mil e uma utilidades. Vocês estão vendo o segundo slide da minha apresentação? Ótimo. Os estudiosos de política pública, eles vão falar o seguinte, às vezes você tem algo que parece que resolve tudo, né? Mas, às vezes, eles até apaziguam problemas, mas eles não são capazes de resolver problemas de fundo. Eu tenho uma impressão, embora a gente esteja lutando aí em alguma medida dentro da reforma tributária com essa postura, que no Brasil a gente tem a ideia, não é? De que benefício fiscal, incentivo fiscal resolve qualquer tipo de problema. E aí peguei, né, e comecei a refletir, né? Perguntas que eu acho que deveriam ter sido feitas, ou pelo menos melhor respondidas, e que o Tadeu deixou muito claro que foram mal respondidas quando a gente pensou no PES, que, de repito, estou usando aqui como um exemplo. O que é setor de evento? Quem que é abrangido pelo setor de evento? Que tipo de setor de evento que é impactado pela pandemia? Até quando o setor de eventos seria considerado impactado pela pandemia? Quem são os atores envolvidos no setor de eventos representado politicamente? Porque eu tenho certeza, eu acho que o Tadeu demonstrou isso, que existem ali pessoas fazendo lobbies significativos para o que os PS vêm se tornando. E afinal, qual que era o objetivo da política? Viabilizar a sobrevivência ou mitigar impactos? O governo, ele tem experiência em pensar em política pública e ele tem muito material sobre isso. O que eu acho interessante é que esse material, que parece até quando a gente pensa em trabalho de pesquisa acadêmica, eles não são trazidos de maneira nenhuma para a esfera, de maneira nenhuma, pelo menos não são publicizados e discutidos em público, né, com a sociedade, como que você pensa numa política pública. Porque se eu estou dizendo que eu vou criar um benefício para lidar com o problema da sociedade, né, um incentivo fiscal, ele está dentro de uma política pública desejada e, portanto, ele deveria minimamente ser ideado, discutido, validado, implementado, monitorado, avaliado, reformulado, tal e qual o governo, pelo menos em tese, faz com outros tipos de políticas públicas, não é? Obviamente, no caso do PES, a gente estava lidando ali com o ambiente extremo da pandemia, as coisas podem ter essa justificativa de que talvez as coisas foram mal pensadas pelo ambiente específico que estava vivendo. Mas a verdade é que a gente tem diversos incentivos fiscais, ou pelo menos no tamanho de incentivos fiscais e benefícios fiscais, que a gente não tem um monitoramento se ele cumpre a função pela qual ele passou a existir. E quando essa função não está clara, determinada, internalizada, monitorada, os atores sociais vão se apropriar do incentivo fiscal, né? Até por um motivo cultural, né? É o que o Tadeu traz para a gente, não é? O PES está sendo apropriado, né? Porque ele deixa de ser um mecanismo para lidar com a pandemia e passa a ser um mecanismo que eu nem sei para que é. E aí eu peguei uma listinha de perguntas, de novo, material do governo, eu não inventei material nenhum aqui, não tem nenhuma pesquisa acadêmica teórica minha, não. Como que eu vou pensar em uma política pública?
Aí vem, qual o problema, a necessidade, a proposta visa solucionar, quais as causas que acarretam o problema, qual o objetivo da resposta, quais são os resultados e impactos esperados pela sociedade, quais são as metas de entrega, relação entre causa, ação e proposta, quem são os agentes envolvidos, quem que eu quero atingir, né? Essa era uma pergunta, todas elas eu acho que são muito relevantes no PES, mas essa do público-alvo, ela era fundamental de ter sido feita com calma, repetida e analisada. Quem que eu quero salvar nessa pandemia? Para que eu quero salvar essas pessoas? Onde que eu quero, chegar? Bom, criei a política, publiquei a lei, né? A lei é um mecanismo da política que se evidencia por meio do benefício fiscal. Quais os mecanismos de monitoramento? Quem que vai monitorar essa efetividade? Quais são as métricas para monitorar essa efetividade? Eu vou colocar dentro da lei, ou deveria ter colocado, mecanismos para viabilizar esse monitoramento? Ou seja, como que eu vou avaliar os resultados dessa política pública? Quais são os mecanismos de controle que vão ser adotados? Hoje eu estava assim, gente, às vezes eu estou aqui xingando o governo e existe isso tudo em relação aos benefícios tributários. Aí entrei em contato com alguns auditores, pessoal que eu conheço que trabalha na Receita, e perguntei. Eu não sei se é uma programação cerebral, mas para todos que eu perguntei, a resposta foi a mesma. O que existe é o relatório de gastos indiretos e de renúncias fiscais, que controla um aspecto do funcionamento de incentivo fiscal, mas não faz nenhum tipo de controle sobre a efetividade de uma política pública em que se usou como mecanismo incentivo fiscal ou um benefício tributário. Ainda com material do governo brasileiro, né? Como que se dá uma avaliação ex post, né? Uma avaliação depois que a política tributária, não, a política pública tá no mundo. Você faz uma avaliação de eficiência econômica, de impacto, de resultado, de governança, de implementação, de desenho, etc. Ou seja, tem uma série de pilares para você tentar entender, que é claro que vai ter muitas coisas que têm prós e contras, se o objetivo estabelecido pelaquela política, ele foi concretizado. Pensado nisso, vamos pensar um pouquinho mais no PERSE. Não tem muito achar dados mais detalhados e concretos sobre o setor de eventos. E não consegui achar, assim, eu queria saber, assim, já que a gente criou um regime, um benefício fiscal tão significativo, que está sendo discutido de maneira mais profunda, será que existe, assim, uma separação? Eu não achei, pode até ser que exista. Quantos setor de eventos é MEI, quantos por cento é microempresa, quantos por cento está no lucro real, quantos por cento está no lucro presumido, etc. Quem é impactado, enfim, eu fracassei na minha procura. Agora, eu vi que um número significativo, mas isso também reflete muitos aspectos da nossa economia, mas um número significativo do setor de eventos é MEI. MEI favorecido pelo PES, né? Impossível, até pela sistemática que foi criada ao redor do regime. Aí depois eu olhei lá, micro e pequenas empresas. Quantos por cento do setor do turismo elas são? 89%. Bom, dessas micro e pequenas empresas, certamente a maioria nacional. E, de novo, o PERSE não atingiu essas empresas no momento em que elas precisavam. Tem várias coisas que a gente pode discutir sobre o próprio Simples Nacional, seus problemas, sua extensão, etc. Mas a verdade é que naquele momento extremo se criou um regime que favorecia as empresas que estavam no lucro real, de alguma maneira, os microempreendedores individuais ou as microempresas, empresas de pequeno porte. Depois eu vou me perguntar se seria esse o caminho. Depois a gente vai chegar.
Por outro lado, dentro desse grande, tem essas com, né, faturamentos super relevantes, né, caminhando no mercado. E que será que ainda estão sentindo os impactos da pandemia passado tanto tempo? É muito mais provável uma microempresa, uma empresa de pequeno porte, por questão de fluxo de caixa, garantia, etc., estrutura, ainda esteja sentindo os impactos do que as empresas com grande faturamento. Então, o setor de turismo, de eventos, etc., ele não é um setor uniforme. Ele é um setor que tem vários agentes econômicos de características diversas. Bom, considerando isso, a gente vai lá vamos voltar lá no PES. Como o PES foi, mudou e teve muitas alterações, né? Eu deixei para o Tadeu passar pelas alterações todas, etc. E aqui brinquei só um pouquinho com alguns dispositivos em alguma da redação. Bom, aí a gente começa assim. Essa lei estabelece ações emergenciais temporárias destinadas ao setor de eventos para compensar os efeitos decorrentes da medida de isolamento ou de quarentena. Tá? Ok, válido na época foi o que foi? Mitigar as perdas oriundas do estado de calamidade pública. Ok, tudo bem. Tá, mas isso quanto tempo? Na época a gente não sabia. Mas você não tinha que criar algum tipo de mecanismo para verificar se essa meta aqui estava acontecendo? E se essa meta aqui estava acontecendo, compensar e mitigar as perdas oriundas do estado de calamidade, né? Mitigar para sempre? É para sobrevivência ou é para mitigar efeito? Eu já acho que até mitigar as perdas depende muito para quem você está mitigando. Eu e o Tadeu conversamos e ele falou que muita empresa que ele viu lidar eram empresas que tinham receitas que estavam comprometidas pela pandemia e outras que não estavam comprometidas pela pandemia, né? Pessoas que exerciam mais de um tipo de atividade. Você vai mitigar as perdas se ela ainda sobreviveria, considerando a questão da renúncia fiscal, você poderia estar, talvez, mitigando a perda de alguém que não sobreviveria à pandemia? A gente chega lá, tem uma descrição, né, que faz uma generalização em alguma medida, depois viriam os quinais, tem a novela dos quinais que o Tadeu já colocou, e vem o tipo de incentivo, né? Reduzidas alíquotas prazo de 60 meses. Só isso, em termos de política pública no ambiente pandêmico, era uma loucura. Como é que você coloca no ambiente pandêmico 5 anos? Assim, é muito tempo. Podia ter durado menos, né? Aliás, durou menos os 60 meses, podia ter durado mais, mas em termos de política pública, você tinha que ter colocado 1, 2 anos prorrogáveis enquanto estiver decretado o estado de calamidade, ou 2 anos após o fim do estado de calamidade, não, se coloca 60 meses. E aí a gente fica pensando, né, em todos os almoços que existem na vida, de onde que apareceu esse número, né, 60 meses? Bom, e aí os tributos que foram impactados. Todos esses tributos, pelo menos nessa forma de empresas do lucro real, e do lucro presumido, que inegavelmente também foram impactadas pela pandemia. Ninguém está negando que existiu impacto para elas. Mas será que o impacto delas no tempo é igual das outras microempresas, empresas de pequeno porte, etc.? Da mesma maneira, a gente poderia discutir se redução tributária seria suficiente para conter o que aconteceu com as microempresas e empresas de pequeno porte. Ainda assim, é uma crítica passível da gente fazer. Na lei, além de, né, então, ter esse ponto que eu já levantei, né, quais empresas pagam esses tributos, acaba, né, favorecendo as grandes empresas nesse setor, justamente empresas com maior viabilidade econômica e possibilidade de superação no tempo. Na lei veio também uma hipótese de transação favorecida,
mas creio eu que ela não é suficiente para essa discrepância que a gente identifica. E fiquei pensando, será que essa discrepância criou algum desequilíbrio concorrencial? Ou os players que estão em cima não competem com os que estão embaixo? Mas isso era uma coisa para ter sido pensada, né? A manutenção no tempo do benefício mantém esse desequilíbrio, ou seja, hoje as empresas optantes pelo Simples Nacional geral, elas podem optar, sair, claro, fazer um balanço matemático ali, vale mais estar no Simples, ou vale mais ter esse benefício do PES, mas no momento em que o regime foi concedido, elas ficaram ali um pouco engessadas, mesmo porque tem menos acesso à informação, menos acesso à orientação, menos orientação. Outra coisa que, né, depois que está na lei, fica difícil a gente discutir. Eu acho que se coloca, né, que a pessoa jurídica está isenta, que os resultados estão isentos, de fato existe espaço para discutir no judiciário, numa perspectiva de literalidade, né? Você coloca lá, os resultados das atividades da pessoa jurídica terão alíquota zero. Obviamente, como advogado, você vai defender que os resultados integrais daquela empresa estão desonerados. No entanto, obviamente, isso não é coerente com a política pública, tá? Não dá para colocar na questão da ausência de coerência com a política pública todos os erros que a legislação tem. Na minha opinião, a lei tem vários erros de proposta, e depois a proposta foi mudando, que direcionaram a possibilidade significativa de judicialização, não é? Mas, ao mesmo tempo, obviamente, esse erro, intencional ou não, essa redação com essa possibilidade, ela vai em desencontro com a política pública que até então se havia adotado, porque note que essa mudança recente, ela faz a gente rever o que é que se deseja com essa política pública. Uma outra coisa que eu fiquei pensando é que a gente no Brasil tem uma concepção de segurança jurídica com base na literalidade, não é? A gente lê um dispositivo e a gente, né, lê bem as palavrinhas e a gente tenta fechar da onde vem incidência, da onde não vem incidência dentro de um dispositivo. Mas se a gente começasse a pensar mais incentivo fiscal e benefício fiscal dentro de uma perspectiva de política pública tributária, essa política pública não seria necessariamente um direcionamento para a interpretação de todos os dispositivos que contêm aquela legislação. São mais reflexões do que respostas, porque se a gente olhar a literalidade do CTN, a gente tem, obviamente, espaço para levantar justamente o contrário. Bom, aí eu fui falar, não, às vezes eu estou aqui xingando todo mundo, a Receita Federal e não sei o quê, e eu vou abrir a justificativa da medida provisória e vai estar lá tudo explicado. Não, o PS não foi efetivo, por quê? Aconteceu isso, isso, isso. Aí abri a justificativa da medida provisória e bem sintética, ela vai dizer o seguinte, olha, eu vou revogar o PS. Por quê? Porque eu tive perda de receita tributária, né? Associada à ausência de estudos que demonstrem a relevância e a eficiência do gasto indireto. Bom, na justificativa está assim, quem que deveria estar fazendo esses estudos de relevância e eficácia das políticas tributárias? Porque aparentemente a Receita não faz. O governo também não faz. A Receita não deveria ter alguma coisa analisando relevância e eficácia das políticas tributárias, além da questão de perda ou aumento de arrecadação, né? Porque esse argumento isoladamente, né, ausente a pandemia, ele até justifica a extinção do PS garantido o direito adquirido, etc. E atos jurídicos perfeitos.
Mas e outros benefícios, né, que vão se prolongando ad eterno, como o PS agora começou a acontecer, né? Quem que está falando se isso está funcionando, não funcionando, para quem está funcionando, como que está funcionando? Quem deveria ser o responsável por isso? De novo, hoje eu tenho mais perguntas do que respostas, mas fiquei nessa reflexão, né? Tem essa reflexão em alguma medida sobre a Zona Franca de Manaus, por exemplo, embora ali listar indicadores seja muito delicado, mas o PES era uma medida, era um incentivo fiscal com objetivo muito claro, não muito claro, mas específico e que mesmo assim a gente não conseguiu ter medidores da sua relevância e eficácia. Imagine como a gente lida com incentivos fiscais ou benefícios fiscais mais sofisticados, mais complexos, com benefícios sociais mais dispersos, como é, por exemplo, o caso de incentivos regionais. Bom, sobre a natureza, o prazo e a extensão. Quando é definida uma política pública. Então, em algum momento lá na pandemia, alguém falou assim: temos que ajudar o setor de eventos. Válido. Aí depois pensaram assim: vamos ter que fazer isso por meio de lei, se for tratar de exoneração tributária. Ok? Certíssimo, exigência constitucional. Ah, vamos colocar 5 anos. Mal pensado, né? Se a gente não sabia quanto tempo que iam ser os efeitos, quanto tempo que ia durar a pandemia, os impactos econômicos. Tinha que ter sido de outra formulação. Mas depois que você colocou na lei, né, eu acho que aí você tem que trabalhar e proteger a confiança legítima do contribuinte, que aqui está muito clara, são 5 anos. Eu, pelo menos, acho que seria muito agressivo, né? Você negar que está escrito ali que são 5 anos, e de fato é feito planejamento, estruturação, organização, etc., com base nisso. O que é diferente de falar que o PS é uma isenção ou uma alíquota zero condicionada, considerando que tecnicamente isenção e alíquota zero são conceitos distintos. Porque eu, pelo menos, estou alinhada à linha de que o condicionado, nesse caso, depende do contribuinte cumprir condições que fazem com que tem um ônus, não é? Tem um ônus que faz com que ele tenha direito ao acesso ao benefício por um prazo X, Y, Z. O que acontece com o cadastro é que ele era uma formalidade que algumas empresas podiam, na verdade, observar, não era um ônus específico do mercado. O PES, ele era um benefício das circunstâncias. Agora, seria possível argumentar que, dada ao fato de que as circunstâncias mudaram, os contribuintes deveriam eles mesmos ter percebido que isso não poderia se prolongar e, portanto, não tem mais confiança legítima? E, portanto, os princípios constitucionais não seriam aplicáveis? Teve toda essa mudança aí, e agora ele vai ser extinto de maneira paulatina, etc. Enfim, mas e se eu achar que não tem que se aplicar paulatino nada para mim, porque lá estava escrito 5 anos? É um argumento cabível e defensável. Bom, dentro desse sentido, eu tenho algumas propostas de reflexões e eu queria conversar com vocês sobre o que vocês acham. Se eu começar a definir, lembrar, estabelecer que medidas fiscais são parte de uma política pública, essa definição da política pública pode direcionar a interpretação de cada dispositivo legal? E aí, em que medida? Dentro da lei, além da lei, nunca contra-legem, ou até contra-legem, 5 anos pode ir embora, se considerar que a pandemia foi embora e não há... O primeiro estava falando que era medida emergencial.
Então, qual que vai ser a relação entre, né, o dispositivo que diz o objeto de uma lei que está refletindo uma política pública e a interpretação dos outros dispositivos? E, por fim, na minha opinião, nós estamos tudo tendo que discutir no judiciário para a felicidade nossa, de nós que somos advogados. Por quê? Foi uma política pública sem percepção que era uma política pública tributária, construída sem observar aqueles requisitos que eu levantei lá no início. Como você não tem clareza da construção da política que você está fazendo, você não tem um regime coerente. Dentro dos buracos da incoerência, existe espaço para tese e discussão. Não só dos buracos, tradições existentes ali, e isso tudo, portanto, gera espaço para abertura de judicialização a partir do momento em que você tem um não espelhamento perfeito entre o que você disse que é a política pública que você queria alcançar e a legislação que você produz a partir dessa política pública que você disse que queria alcançar. E essa falta de espelhamento também vai se dar no inevitável, né, na frequente, não inevitável, mas frequente prorrogação de incentivos fiscais que tinham pressupostos em termos de política muito bem definidos e vão sendo reapropriados e rediscutidos de outras maneiras. E é isso, obrigada a todos, estamos abertos a discussões. Muito obrigado à professora Pilar pela ótima exposição também, de uma perspectiva complementar à perspectiva do Tadeu na primeira palestra. Muito interessante, os dois levantaram pontos, levantaram questões, então agora nós podemos ter uma participação também com novas perguntas ou comentários, observações das pessoas que estão aqui nos assistindo. Então agora nós vamos iniciar exatamente essa fase e eu começo dando uma informação, fazendo uma reflexão, né? Em 2021, exatamente o ano em que o PS foi iniciado, né? As conversas começaram antes, mas ele foi iniciado em 2021. Eu me lembrei de que foi aprovada uma emenda constitucional, mais precisamente a emenda 109, em que o Congresso Nacional, fazendo às vezes, né, de um constituinte derivado, disse o seguinte, que o presidente da República deveria encaminhar ao Congresso Nacional em até 6 meses, após a promulgação dessa emenda, um plano de redução dos incentivos e benefícios federais de natureza tributária, acompanhado das correspondentes proposições legislativas, das estimativas dos impactos orçamentários e financeiros. E, num parágrafo desse artigo, da emenda 109 de 2021, se dizia assim, se diz ainda, né, porque isso está em vigor, lei complementar tratará de critérios objetivos, metas de desempenho e procedimentos para a concessão e a alteração de incentivo ou benefício de natureza tributária, financeira ou creditícia para pessoas jurídicas, do qual decorra diminuição de receita ou aumento de despesa. Além disso, regras para avaliação periódica obrigatória dos impactos econômicos sociais, dos incentivos ou benefícios de que trata o inciso 1º desse parágrafo, com divulgação irrestrita dos respectivos resultados. Então, vejam, nós temos, além de todos esses argumentos que a professora Pilar mencionou, das políticas públicas em geral, nós temos uma emenda constitucional, quer dizer, o Congresso está em mora. O próprio Congresso aprovou, numa emenda, essa norma, determinando a criação de uma lei complementar para regular exatamente isso. A maneira pela qual os benefícios fiscais, como esse, deveriam ser precedidos de estudos, acompanhados, né, para e passo de estudos, para avaliações futuras, né? Isso é o que a ciência política diz, é o que a norma do próprio governo federal aconselha em termos de políticas públicas, e a própria Constituição, então,
está exigindo que uma lei complementar faça isso. Há pouco tempo eu fiz uma pesquisa, essa lei complementar, naturalmente, não chegou nem a caminhar no Congresso Nacional, e diante de tudo que foi falado aqui, né, talvez uma explicação Pilar, para isso não ocorrer, pelo menos no âmbito tributário, porque como você perguntou para os seus contatos, né, no poder público sobre se há é, nas, nos incentivos fiscais, nos benefícios fiscais, esse tipo de orientação que se faz, por exemplo, na área da saúde pública e outras. Não haver isso, eu tenho a impressão que para o Congresso Nacional é uma maneira de empoderamento dos próprios deputados e dos senadores, né? Que se houvesse esses estudos, então a coisa ficaria mais objetiva, né? Esses estudos, se fossem bem feitos, iam pautar mesmo a decisão por continuar, não continuar, ia ser tudo muito divulgado, mas aí o poder do Congresso ficaria menor, porque ele teria que, basicamente, seguir o que esses estudos indicassem, né? E não é assim que acontece hoje, né? Então, me parece que talvez uma explicação aí, não jurídica, para o que aconteceu, mas em termos de correlação de forças, é que, de fato, nós temos hoje um Congresso Nacional que é muito mais poderoso em relação às demandas do Executivo do que era antes, né? Aqui nessa sessão hoje tem muitas pessoas que começaram a advogar na década de 90, e naquela época não existia medida provisória que não fosse aprovada no Congresso Nacional, apesar de nunca o partido do presidente da República ter uma maioria esmagadora, mas a aliança que se fazia, né, tinha uma ampla maioria, e há muito tempo que não é assim no Brasil, né? Isso já acabou há muito tempo. Então, o que nós vivemos hoje é realmente o Congresso Nacional com muito mais protagonismo, podendo negociar fortemente as suas demandas, né? E geralmente quando entra em cena algum tipo de pauta, né? O que a imprensa diz ou chama de pauta bomba, alguma coisa que impactaria muito os planos do executivo para a meta fiscal, para o controle da dívida, etc. Geralmente essa é uma primeira medida, ou o primeiro passo, uma primeira movimentação de peças, digamos assim, num tabuleiro, em que a segunda movimentação por parte do executivo é algum tipo de oferta relativa ao orçamento, às emendas parlamentares, alguma coisa nesse sentido, e aí a terceira movimentação é uma composição. E realmente, nesse caso do PS, foi feita uma composição, né? O executivo moveu a sua peça, o Congresso resistiu, não aceitou, e o governo, então, propôs uma negociação, e essa negociação acabou sendo feita, como hoje nós tivemos a informação ontem, né? A Câmara aprovou uma medida, digamos assim, intermediária, bem estranha para padrões de legalidade tributária, porque nós temos uma norma tributária que nós não sabemos quando vai acabar. É como se fosse também o seguinte: cria-se um imposto e, olha, a hora que ele arrecadar tantos bilhões, a gente para de cobrar, né? Isso é mais ou menos o oposto. A gente cria um benefício, mas ele vai durar e vai depender, porque, por exemplo, se a economia for muito. Se a economia se acelerar, provavelmente a queda da arrecadação gerada pelo benefício vai também ser maior ou menor, enfim, não se sabe exatamente quanto. Eu concordo com essa informação, com essa análise do Tadeu, meio estranha, né? O PS está prorrogado até que o dinheiro acabe. Isso eu nunca vi uma normatização, né, legal de uma medida tributária que caminhasse nesse sentido. Mas o Supremo andou validando algumas normas tributárias também do ponto de vista de legalidade, um pouco fora dos padrões, por exemplo, é, no caso de alíquotas que podiam ser reduzidas e depois retomadas até o padrão tal. Uma lei vem e diz que o executivo pode reduzir ou restabelecer, por exemplo, a alíquota de uma contribuição, ou do PIS e da COFINS. Não, a Constituição não diz isso, a Constituição só diz isso para aquele caso lá do ICMS, né, sobre os combustíveis
e a CID. Então, esse caso não se encaixaria, mas o Supremo considera que é possível, etc. Então, pode ser que isso também entre aí para a nossa lista de novas possibilidades da legalidade, mas de fato é muito estranho. E, finalmente, aquilo que a Pilar coloca, eu acho que em alguma medida sim é possível e até é, deve ser dada uma interpretação sistemática, de acordo com a teleologia da lei, para vários aspectos das normas, né? Inclusive sobre normas de benefício. Mas em alguns casos, me parece que não há condição de fugir de um sentido muito claro na lei, quando, por exemplo, se diz que as pessoas jurídicas estão beneficiadas com a redução, né, de 100% da contribuição social sobre o lucro, etc, etc. As pessoas jurídicas tais, né? Então, assim, aí me parece que seria um passo muito forte para o judiciário, por exemplo, dizer que, não, aqui está escrito que é a pessoa jurídica, mas nós vamos considerar que são só tais e tais receitas. Até porque, para corrigir esse tipo de problema, o executivo tem a medida provisória, né? E, de fato, ele fez essa medida provisória, corrigiu, se ele considerasse como considerava que não era o caso. Então, me parece que, em alguns casos, não é possível. Então, a minha resposta para a reflexão da Pilar seria que sim, é possível usar argumentos sistêmicos, mas nesses casos em que o sentido é muito claro, fica impedido o judiciário de fazer isso. Aí cabe a reavaliação de políticas públicas, né? Eu acho que foi feita essa MP, ela é uma espécie de reavaliação de políticas públicas, né? E, finalmente, a área tributária, quando se trata de benefício tributário, é difícil para um deputado, para uma deputada, para um vereador, para um senador, para uma senadora, é muito difícil para o modo tradicional de se fazer política no Brasil, deles serem contrários. É, 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 é algo assim, assim como se você perguntar assim, você é a favor da educação? Você é a favor ou contra a educação? Ninguém vai dizer eu sou contra a educação. Todo mundo vai falar que é a favor da educação. Então, quando chega no Congresso, eu sinto que eles. Não é que seja a mesma coisa, não é a mesma coisa você ser a favor da educação, mesmo porque ser a favor da educação pode ser uma coisa retórica, pode ser uma coisa assim que não diz muita coisa, né? Dependendo de qual educação, de como. Mas, enfim, quando tem um benefício fiscal, me parece que o político médio, né, a pessoa mais assim, nas condições normais da política brasileira, ela é a favor de quanto mais benefício fiscal, melhor, no máximo. Como se isso fosse assim, como se isso fosse o natural, fosse o normal. Eu sou a favor da divisão de poderes, eu sou a favor do Estado democrático de direito, eu sou a favor, né, de que os poderes são harmônicos, e eu sou a favor do máximo de benefícios fiscais possível. Parece uma espécie assim de vício, mas é como as coisas funcionam. E aí, então, eles chegarem e admitirem que não, que consideram que não, porque isso vai trazer. Porque, por um lado, eles vão perder claramente popularidade, votos, penetração num nicho, né? Num nicho econômico. E aí, se eles vão perder claramente nisso, eles vão ganhar em qual? Qual outro nicho, né? Porque quando você tem direita e esquerda, quando você tem algumas coisas assim, você ganha aqui, perde ali, então. Mas então fica meio assim. Eu estou tentando aqui entender por que que isso tudo aconteceu e acho muito difícil que, por exemplo, essa lei complementar dessa emenda que eu mencionei, emenda 109 de 2021, que essa lei complementar que foi exigida pelo próprio Congresso. Aliás, o nosso Congresso também é muito useiro e vezeiro disso. Ele mesmo se impõe algumas medidas que ele mesmo não adota, né? Isso não é novidade para a gente. Mas, enfim, acho difícil que essa lei complementar venha, mesmo porque você vai empoderar órgãos que não são do Congresso Nacional para fazer esses estudos, né, para quantificar. Você vai expor mais também os beneficiários desses estudos, como está dito aqui, tem que ter divulgação irrestrita, dizendo exatamente qual é o valor específico para cada tipo de benefício, etc. Isso nem sempre é muito positivo para as pessoas que estão se beneficiando, né? Enfim, acho que esse é um grande caso
para ser estudado dentro da política tributária, as coisas, como as coisas realmente funcionam, né? E para as empresas desse setor, as grandes, né, as muito grandes, que fizeram a cabeça do legislativo, é um grande case, mas é um case de sucesso para as ações, porque realmente é um caso em que foi totalmente exitoso. Aliás, a medida de hoje vai até 2026, né? Vai até o final, né? Como se realmente fosse. Enfim, eu acho que a tendência talvez seja de outros setores se mobilizarem para fazer o mesmo do que as pessoas pensarem melhor para deixarem de fazer dessa maneira, né? Mas, enfim, como a Pilar disse, o próprio Poder Executivo deu uma justificativa muito pouco lógica, a dizer como não existem estudos que indicam, né, que houve um benefício. É claro que houve benefício, né? O Tadeu mesmo disse que muitas empresas quebraram. É claro que era necessário isso, mas o governo não pode revogar dizendo que não tem estudos que atestam que não, ele deveria providenciar estudos, né? Inclusive também esse caso está envolto de umas coisas estranhas. O governo, vocês lembram que durante um tempo disse que havia lavagem de dinheiro, havia isso, aí depois houve uma resposta do Congresso, aí depois não se provou, não se mostrou nada, não sei se provou, mas enfim, não veio nada à tona. Então, assim, foi realmente um caso bem complicado, esdrúxulo e, digamos assim, truncado, né? Sobre o que de fato está por trás disso. Mas isso realmente mostra, acho que mais do que, além da falta de governança para as políticas públicas tributárias, a relação hoje em dia muito conflitiva entre executivo e o legislativo, né? E isso acaba gerando efeitos concretos sobre a legislação tributária. Bom, vou aqui perguntar agora, então, para as pessoas que estão aqui nos ouvindo, se elas têm perguntas a serem feitas. Acho que talvez o Tadeu e a Pilar queiram comentar alguma coisa que eu falei, mas antes de passar para eles de volta, eu vou aqui fazer uma rodada para todo mundo que quiser poder fazer perguntas, observações e comentários. A palavra está aberta, então. Marciano, primeiro, parabenizar o Pilar e o Tadeu pelas apresentações deles. Uma questão que a Pilar colocou sobre o questionamento do desvirtuamento do benefício fiscal do PERSE, que ele virou uma outra coisa, como a gente está vendo, né? O objetivo dele foi desvirtuado. Que você comentou, mas inclusive, na hora que eu atendi o telefone, nem sei se eu perdi alguma coisa. Mas eu fiquei lembrando de outras discussões que a gente já teve sobre esses desvirtuamentos, como no caso lá da Lei Complementar 110, que foi instituída uma contribuição para fazer jus ao acerto do FGTS, era por um tempo também, acabou que se tornou uma coisa definitiva. As CIDs também, né, que são instituídas e quando a gente vai ver, não há a destinação específica dela, como no caso do FUST, por exemplo, que é essa discussão que fica esse valor todo contingenciado lá, não é utilizado, então para que ele é? Ele continua sendo arrecadado, e o judiciário realmente não examina isso, né? A análise dele fica restrita à legislação tributária, ele não entra na questão da destinação ou na questão financeira, vamos dizer assim. Queria que vocês comentassem isso, se vocês também acham que é por aí. Ótimo, Luciana. Muito obrigado por essa lembrança, né? Você colocou situações em que esse desvirtuamento acabou perpetuando uma cobrança, né? E nesse Uma caso a coisa. gente está falando de um desvirtuamento, mas a questão é a mesma. Ótima Uhum. observação. Então, além dessa observação e colocação da Luciana, temos mais perguntas, mais comentários? Marciano, boa noite a todos. Boa noite, Parabéns, Marcelo. Tadeu. Parabéns a Pilar. Tudo bem, Pilar? Saudade de você, Pilar. Quanto Ei, tempo? professor, tudo bem? Tudo jóia. Minha aluna Aí tá mais gravando. Eu brilhante. ia fazer um comentário aqui que era o professor mais bronzeado que eu já tive na pós-graduação. Mas, ô, Marciano, Vai ficar aí na gravação. vai ficar.
Mas, assim, eu tenho, assim, pelo que eu vejo do PS, cada vez que a gente estuda esse assunto, a gente vê que, desde o início, não tem sentido o que foi feito, por mais que tenha aí um objetivo, né, de ajudar, mas me pareceu que foi muito mais uma questão bem eleitoreira, né, do governo anterior, ficou ali apertado com o problema da pandemia, e que achou que a coisa não ia render, não fez muita coisa, e depois começou a correr atrás, do prejuízo e fez uma lei muito mal feita, e aí acabou dando essa possibilidade com essas todas as interpretações que a gente está vendo aí, até mesmo, eu acho absurda, de considerar, né, transporte, por exemplo, né, transporte, o KNAI de transporte rodoviário, ele é abrangente, né? Então, inclusive, transportes que não sejam de fretamento poderiam estar ali dentro, empresas de locação de veículo, quer dizer, é algo realmente que abrangeu certamente por um defeito aí na própria legislação. E aí eu acho que na hora que entrou o governo novo, pegou essa bomba, começaram a tentar a fazer as restrições, aí muitas delas ilegais mesmo, e causou essa confusão. Estão vendo as dificuldades e agora querem acabar sem cumprir aí os princípios. Eu realmente achei interessante as colocações que o Tadeu fez da isenção condicionada, mas eu ainda fico achando, Tadeu, que eles vão seguir pelo modo tradicional, dizendo, olha, não tem uma condição, não há um ônus efetivo, né? Acho que a Pilar colocou isso também, não há um ônus efetivo por parte do contribuinte. Interessante essa questão, né, do planejamento, etc. Não tinha pensado por isso, mas eu acho que eles vão para o método tradicional de dizer, olha, não há ônus, então eu posso revogar essa isenção sem respeitar o prazo. Mas, de qualquer forma, acho que o princípio da anterioridade, ainda que se considere que não seja uma isenção onerosa, eu acho que o princípio da anterioridade, mesmo assim, deveria ser respeitado, até porque nós estamos falando aqui de uma isenção que tinha um prazo, né? Então, até para organização do contribuinte, a anterioridade, pelo menos, ela deve ser respeitada. E realmente são situações esdrúxulas que a gente vê, por exemplo, o restaurante tem o benefício e a lanchonete não tem o benefício, né? Eu estou até com uma questão aqui, de um franqueado, McDonald's, por exemplo, que está fora do PS. Bom, então, se eu resolver almoçar no McDonald's, o McDonald's, então, é um restaurante, é uma lanchonete, aí fizeram essa divisão sem sentido nenhum, e aí as coisas vão se avolumando, e até o prazo, né, 5 anos, que a Pilar falou. Que ideia é essa de que demoraria? Como é que eles previram que demoraria para recuperar? Eu tenho um caso aqui de um cliente que brincou comigo outro dia, que praticamente quase quebrou durante a pandemia, mas veio uma recuperação fortíssima do setor de eventos. Ele brincou, falou: outro dia fui lá na concessionária e comprei 3 de uma vez. Não vou nem dizer quais foram. Setor de eventos, uma empresa média, atravessou dificuldades, segurou as pontas. Outras várias quebraram, ele conseguiu segurar, estava bem capitalizado. E aí é o que o Tadeu falou: as que quebraram não aproveitaram, não estão se beneficiando dessa questão do PES, mas as que ficaram, que estavam bem capitalizadas, estão agora sem pagar tributo nenhum. Ele disse: olha, vou te falar, o que eu deixei de pagar aqui está lá na minha concessionária, no meu bolso aqui, do benefício que eu tive. Então, próximo meio sem disparate. Mas parabéns para os dois, excelentes as exposições. Pilar deve estar com sono se ela está em Portugal, porque já está. Acho que já é até amanhã em Portugal, salvo engano, ou deve estar quase. Mas que bom te rever, Pilar. Um abraço a todos. Obrigado, Marcelo. Muito obrigado pelas colocações, pelas considerações. E é bom também esses eventos propiciarem esses reencontros, né? Sem dúvida. Então, antes de passar para o Tadeu e para a Pilar, mais alguma observação, mais alguma colocação? Marciano, Pois eu não. quero só fazer um comentário. Primeiro, parabenizar o Tadeu e a Pilar pela excelente apresentação. E esses exemplos que a Lu comentou aí, da Lei Complementar 110, por exemplo, eu achei que foram bem relevantes, porque
essa flexibilização orçamentária ela existe contra o contribuinte, mas no caso do PERSE, essa flexibilização foi bem restrita, né? Eu não faço a menor ideia se 15 bilhões é suficiente ou não para cumprir metade do que foi prometido. E o que me ocorreu nisso, né, o que mais me chamou atenção, assim, é que é difícil mensurar, né, porque depende da receita que essas empresas beneficiadas vão oferir. E isso, assim, de certa forma até destaca a falta de isonomia, talvez, na concessão desse benefício daqui para frente, porque as empresas que estão no PERSE, que possuem uma maior receita, vão consumir muito mais desse orçamento de 15 bilhões aí do que as pequenas e médias empresas. Não sei se eu entendi corretamente, né, essa questão do orçamento, mas acho que é algo a se refletir também. Muito bem, obrigado, Paula, por essa pergunta. Vejo que a questão do modo do PS terminar chamou muita atenção, né, das pessoas que assistiram. Então, muito bem. Então, posso passar a palavra de volta para os nossos palestrantes, depois dessas colocações da Luciana, do Marcelo, da Paula. Então, eu vou voltar a palavra para o Tadeu, depois para a Pilar, para nós termos o encerramento aqui da a nossa mesa de debates. Tadeu, você tem a palavra. Obrigado, Marciano. Bom, primeiro conectando a fala da Luciana com a do Marcelo, eu acho assim, realmente foi um paralelo bacana do que você colocou, mas fica claro para mim que essa expectativa de que o judiciário não dê muita bola para o que está por trás da coisa e julgue de uma forma assim simplória e preguiçosa, ela vem com muito mais razão, porque na minha cabeça essa discussão da contribuição da Lei Complementar 110 e das CIDs é muito mais simples na minha cabeça de ver, por exemplo, que foi um tributo criado com uma finalidade específica, durante um período específico, seria muito mais simples de explicar isso, ou de um juiz enxergar isso, do que isso tudo que está por trás do PERSE, né? Ainda mais um juiz que talvez não tenha ali uma especialidade, não tenha acompanhado esses bastidores do PERSE, né? Então, e aí eu li algumas decisões que foram proferidas, ninguém chegou nem perto de analisar ou de comentar na decisão do que estava se tratando ali. Trata-se de uma medida que foi criada no contexto. Então, eu acho muito difícil do judiciário, ainda que ele dê decisões contrárias aos contribuintes ou favoráveis, não interessa o resultado. Eu acho que o caminho que ele vai percorrer, em geral, e isso também vai demorar, eu acho que essas discussões vão ficar aí um tempo, dificilmente eles vão passar por uma análise teleológica, ou uma análise de finalidade, ou de causa e efeito da política pública, ou de que, sabe, ou de superar alguma questão de literalidade, sabe? Eu acho que eles vão pelo caminho mais curto, porque é mais complexo. Realmente a situação é mais grave na minha cabeça do que esses exemplos que você deu aí, que na minha opinião são graves também. Ignorar que a coisa foi criada por uma finalidade específica é grave, mas no caso do PS virou, e aí já comentando a fala da Paula, virou agora esses 15 bilhões. Você tem dificuldade, mas na verdade não tem como enxergar o que você está falando. Esses 15 bilhões é um espaço orçamentário que, dentro do ajuste global do governo fiscal, do que ele precisa economizar, sobrou para resolver o problema do PERSE. Não tem nenhuma análise por trás do tipo, ó, isso aqui é equivalente. Não tem, a própria Pilar comentou. Isso, na verdade, eu vou usar um termo aqui, é uma gambiarra. É uma gambiarra e é global mesmo, é isso mesmo que você falou. É um valor total para todas as empresas que se beneficiarem, que eles não sabem quais são. Por que eles não sabem? Tanto que eles não sabem que eles criaram um processo administrativo de habilitação para eles saberem quem são as empresas. Quem vai aparecer? Com base em quem aparecer e se habilitar, porque eu acho que vai ter um tanto de gente que teria o direito subjetivo de se habilitar e tá acompanhando essas discussões. Uma empresa que talvez não tenha condição de ter uma assessoria jurídica, etc. Ela não vai se habilitar. Para ela, às vezes, ela nunca usufruiu do PS, nem vai usufruir, não vai chegar nela. Então, a Receita, o governo vai fazer um cálculo com base no que aparecer, aí ele vai fazer essa estimativa
e vai calcular essa renúncia de receita de 15 bi. Atingido esses 15 bi, uma audiência pública para tornar público que o benefício atingiu o orçamento que estava separado, e aí, a partir de agora, acabou o PS. Inclusive, pelo que eu bem entendi aqui, Marcelo, acaba no mês seguinte. Acaba no mês seguinte. Então, assim, atingir os Em 15 termos bi, acaba no mês seguinte. É um negócio muito mais complexo que, por exemplo, essa análise das contribuições de intervenção do domínio econômico com a finalidade específica. Acho muito difícil do judiciário formar um convencimento que passe por uma análise filosófica de que a lei foi feita com pressa, então vamos corrigir isso, não faz sentido. Aí passar por cima da literalidade, enfim. Eu acho que ele vai pelo caminho técnico tributário mais simplório mesmo, assim. Não tenho a menor dúvida disso. Acho que é isso. Acho que eu comentei. Pilar, vou te passando aí. Bom, eu vou voltar um pouquinho no que o professor Marciano comentou. É, eu acho que às vezes dar o nome às coisas pode ajudar na compreensão das coisas. Obviamente, incentivo e benefício fiscal já é política pública tributária. Já é. Eu só dei um nome para uma coisa que já é reconhecida enquanto tal, inclusive em alguma medida pela emenda constitucional. Mas quando a gente fala política, a gente entende que tem negociação, tem concessão, tem vai, tem volta, não sei o quê. A gente fala pública, a gente tem a ideia que tem que produzir algum tipo de benefício que vai além. Enfim, eu acho que essa conexão, ela pode ser interessante, porque também não impede desvirtuamento, né? Apropriação. Quando você constrói um instrumento para solucionar algum problema, esse instrumento pode ser apropriado por pessoas que você não tinha pensado. Agora, a transparência e o debate público aumenta o ônus dessa apropriação, né? Se tivesse, assim, muita clareza que o PER é para impedir empresas que quebrassem durante a pandemia, já não tinha não é para mitigar efeitos, para impedir empresas que quebrassem. As que tinham que quebrar já foram, né? Elas já quebraram. Se tivesse um teto, né, de recuperação econômica da empresa, a empresa tivesse que provar que ela ainda está que ela ainda tá comprometida, não tem nada disso, né? Não tem nada disso, né? O caso que o Marcelo comentou, a empresa está super recuperada, super bem, e ainda vai continuar. Pode, né? Não sei qual que é o perfil da empresa, se colocando aí no benefício. Agora, a Luciana comentou uma história que me lembrou quando a gente estava fazendo, acho que eu estava fazendo aula do doutorado e ela estava escutando como ouvinte, lá no Corel, uma disciplina do professor Mostiano, que a gente estudou história do direito tributário brasileiro, e que a gente vantagens e desvantagens, vamos dizer assim, da separação do direito tributário com o direito financeiro, né? E essa separação ela tem um impacto no judiciário significativo, porque o impacto quando ela foi discutida inicialmente, foi para proteger o contribuinte, né? Tipo assim, não vou tirar tributo da cartola porque precisa arrecadar. E depois virou o contrário, tirava o tributo da cartola porque precisava arrecadar, e depois não voltava atrás na criação desse tributo, mesmo quando o escopo tributário, né, o escopo financeiro já havia sido atingido, ou não havia, porque não tem clareza muito bem se foi ou se não foi atingido. Mesma coisa em relação às CIDs, né? A CID é criada com motivo extrafiscal, depois vira de arrecadação, mas mesmo quando tem um pé na arrecadação, você não discute a existência própria da CID. E, de novo, acho que clareza da política pública subjacente poderia ajudar nesse tipo de situação. Mas também não ajuda 100%, porque tem hipótese que a gente tem muita clareza de que para que aquela coisa era, e ainda assim a gente pegou e virou um tiro no pé a separação integral que a gente fez, e eu digo, setor privado, tributaristas ao longo dos anos, entre o direito financeiro e o direito tributário. Agora, é engraçado que parece que esse mecanismo que foi criado no PES, que vai que vira moda, ele volta com a união entre o sistema
tributário e o sistema financeiro, dizendo, ó, vou te dar um benefício até X de perda de arrecadação. Agora, em termos de planejamento das empresas, isso é uma maluquice, assim, por mais que eu acho que o benefício é deturpado, papapá, 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 peraí, chegou numa meta aí no dia seguinte, você vai me tirar o benefício? Assim, em termos de, essa expressão fica parecendo que eu sou a maior capitalista do mundo, mas em termos de ambiente de negócio, é horrível. O que que você está vendendo? Peraí, né? É uma coisa que ele não tem controle, que ele não tem que acompanhar. Tudo bem que provavelmente isso vai para a mídia, mas ainda assim é uma maluquice. Se fosse assim, né, né, deixará de ser aplicado em um ano, né, etc., começará a ser paulatinamente, mas dessa maneira também. O outro tiro no pé. Agora, o judiciário, em relação à interpretação dele, obviamente, eu propus provocações, mas não tem como escapar da literalidade. Mas tem situações, né? Não se falou 60 meses, gente, 60 meses, você pode achar o fim, do mundo. Eu acho que a concepção enquanto política pública poderia ter algum aprimoramento em termos de logística e acompanhamento, mas não pode, né, levar a... Não poderia, né? Levar a interpretação contra a legem, né? Tá 60 vezes, não sei o quê. Enfim, acho que comentei tudo. Não sei se deixei passar alguma coisa. Muito Professor bem. Luciano. Só para Obrigado pelo... completar uma Claro. informação aqui, no início, quando o governo começou se deparou com o problema do PS no colo dele, até o governo anterior falava assim 45 bi de renúncia, mas isso com base na formatação original do PS, que tinha uma lista lá de 90 quinais e inclusive em tese se aplicaria para todas as receitas da empresa, e etc. 15 bi virou um número mágico que está na mesa de negociação entre o Congresso, a liderança do governo lá no Congresso e o governo, desde quando o governo viu que acabar com o PS não ia funcionar. Surgiu esse 15 bi. Eles começaram a discutir esse 15 bi. Não, 15 bi, a Renata Abreu, que era relatora lá do Podemos, salvo engano, ela falou, ó, 15 bi a gente não abre mão aqui no Congresso. Então, assim, é engraçado como que isso está totalmente desconectado para que serve esse orçamento, né? E uma outra informação mais curiosa aqui também, que eu analisando as listas aqui, Marcelo, você falou lanchonete, restaurante, como que a questão virou realmente um jogo de lobby que a gente não enxerga, né, claramente, mas que aconteceu lá no Congresso. O setor cultural foi o que mais foi sendo cortado, assim, o setor cultural, espetáculos de dança, teatro, cinema, até o cinema foi e voltou, exploração de lugares históricos, museus. Quando teve o corte dos setores, esses foram os que, assim, qual que foi a diferença, né, assim, em tese? As pessoas deixaram de viajar, né? Claro. Mas elas também deixaram de ir, de visitar, tudo deixou de acontecer, né? E esse setor é um quando teve o corte drástico na lista, né? Esse foi um que saiu fora, né? Assim, eu imagino que seja talvez por um poder reduzido de lobby, enfim. Tem muita gente pequena, né? Porque é produtor artístico, cultural, e muita gente pequena, né? Muito meio. Então, isso é só uma informação de curiosidade aqui. É uma pauta para pesquisas futuras, né? Poderia ser uma pessoa fazer uma relação, então, agora nas eleições municipais e nas eleições estaduais daqui a 2 anos, como esses setores beneficiados pelo PS vão financiar campanhas no legislativo, né? E aí, se você é um deputado, uma deputada que quer se reeleger e está procurando possíveis doadores para campanhas futuras, é melhor você fazer algum tipo de acordo com empresas que têm bala na agulha do que uma empresa, como você falou aí, um cinema, uma empresa do setor cultural que não tem isso, né? Talvez essa seja a lógica de quem é que ganhou mais, quem é que ganhou menos, enfim. É uma coisa que pode ser pesquisada depois.
Muito bem, foi Quem Oi, gritou Pilar. mais, né, professor? Quem gritou mais. Às vezes, o setor cultural, o povo gritou menos, fez menos É, almoço, fez menos jantar e acabou indo aí. é. É isso. Eu acho que foi um tema, né, muito interessante, e que o IF deu a sua contribuição, mais uma vez. Esses eventos todos estão sendo disponibilizados no nosso canal do YouTube. No mês de maio, nós teremos dois eventos também muito interessantes, um sobre a lei que instituiu uma espécie de tributação em bases universais das pessoas físicas, né, com investimentos no exterior, etc. Vamos ter um evento sobre isso e depois um debate sobre a regulamentação do imposto seletivo. Hoje, o ministro da Fazenda foi até o Congresso e entregou um projeto que envolve vários aspectos da reforma. Então, nós vamos nos dedicar aqui no IF para debater esses temas nos próximos meses. Muito obrigado. Hoje tivemos ótima presença e aguardo a todos numa próxima mesa de debates. Um grande abraço a todos. Obrigada, gente. Pilar, beijinho. Boa noite. Boa noite. Tchau, Obrigado. gente, boa noite. Tchau, tchau.